O episódio começa mostrando um Shinigami recebendo um enfeite de cabelo de uma mulher. Ele é o irmão do Kyorako. Então vemos Kyorako deitado no colo de Ohana e de repente ele sofre um ataque vindo de baixo que atravessa ele. Lilibarro tá voltando e tá furioso, falando que uma mera Bankai não vai matá-lo, porque ele é um mensageiro de Deus. E assim ele refaz a sua cabeça, mas fica de um jeito diferente. Kyorako fica impressionado, pois ele não morreu mesmo tendo a cabeça destruída. Lilibarro diz que a arma dele não pode matá-lo, pois ele é mensageiro de Deus e manda outro golpe devastador. Mas Kyorako foge de novo e vai para trás de uma torre. Lilibarro diz que ele é digno de ser o capitão-geral, pois conseguiu fugir mesmo com os ferimentos que ele possui. A gente pode ver que o Kyorako está bem machucado e com dificuldades de respirar. Então escutamos Ohana falando com ele para ele fugir, pois a Bankai não teve efeito nele. Fora que o Kyorako está quase desmaiando e mal respira. Ela fala para ele dormir, pois enquanto ele descansa ela vai levá-lo para um lugar seguro. Mas aí alguém aparece chamando ele. É a Nanau. Ele cospe sangue e ela pede para ele que ele devolva sua espada. Kyorako fica meio em choque e Nanau diz que não importa a promessa que fez a sua mãe e pede que ele devolva sua espada. Mas agora Lilibarro aparece atrás deles e lança outro golpe que vai destruindo tudo. Mas novamente eles começam a fugir. Então vemos os dois em um lugar escuro e Kyorako questiona se ela sabe sobre sua mãe. Nanau diz que sim, então ele concorda em devolver a espada. Enquanto isso, Lilibarro está procurando eles e até muda a forma de sua cabeça e percebe que eles estão na sombra. Ele vai lançar um golpe de luz falando que vai eliminar a sombra, mas nesse momento, Nanau sai da sombra que apareceu em seu rosto. Agora vemos um momento antes dentro da sombra. Kyorako explica a Nanau que ela faz parte da família Issei, onde apenas mulheres nascem. Todos os homens eram escolhidos para se casarem, mas quando casam com uma Issei, acabam morrendo cedo por causa de uma maldição. Ele diz que a mãe dela queria acabar com a maldição e se casou com um homem que ela mesma escolheu, mas no final ele também morreu. Esse homem era seu irmão. Ele diz que antes não se dava bem com o irmão, mas depois dele ter casado, começou a se dar bem e sempre frequentava a casa deles. Mas quando ele morreu, a mãe dela teve que voltar para a casa da família Issei. Ela disse que a maldição seria por causa da espada e não queria que a filha sofresse da maldição. Então pediu para o Kyorako esconder a espada. Então o Kyorako pediu para Ukyo, que é a sua Shikai, para esconder a espada. Agora vemos Nanau com a espada embrulhada em um pano e quando Lilibarro ataca e acerta a espada, o pano é rasgado e vemos como ela é de verdade. Então voltamos à cena em que eles estão conversando e Nanau diz que ela aceita a maldição e Kyorako entrega a espada a ela. Lilibarro estranha, pois só a tenente apareceu sozinha para lutar contra ele. Kyorako explica que a família Issei é uma família de sacerdotisas que não possuem espadas e que fazem rituais, e que a única espada que existe é passada de geração em geração. Essa espada não corta humanos e nem tem lâmina, mas ela é usada para derrotar os deuses. Então vemos ela brilhando nas mãos de Nanau. Lilibarro estranha ela e diz que ela brilha tanto que quase nem consegue ver a lâmina. Nanau explica que isso é bom, porque a espada é feita para derrotar deuses e refletir o poder deles. Se ele está vendo a luz refletida, esse é o sinal da sua derrota. Lilibarro não entende nada, mas diz que não se importa de ser chamado de Deus. Nanau pula em direção a ele para realizar um ataque. Agora voltamos ao passado, com a mãe de Nanau entregando a espada ao Kyorako, e vemos que a Nanau estava escutando escondida. Então vemos ela na escola de Shinigami que vê o Kyorako passando. Ela diz que o kimono parecia com o que sua mãe usava, mas o enfeite de cabelo era exatamente igual ao da mãe dela, e também do pai, mas ela não sabia. Agora ela vê a lista que mostra para qual divisão as pessoas foram definidas, e ela foi escolhida para a divisão 8. Ela diz que tinha recebido uma espada,
mas ela nunca conseguiu liberar nem a Shikai. Então ela se especializou em Kido e pensava que iria para a divisão de Kido, mas ao invés disso ela foi parar na divisão 8, que era a divisão do Kyoraku. Na apresentação, ela reparou que ele era o homem que a mãe dela confiou algo importante. Agora vemos ela indo para cima do Lily Barro e executa um ataque. Lily Barro tá debochando dela, mas ele acaba se defendendo com o braço que é cortado pela espada. Ela é jogada para longe. Lily Barro diz que fez bem em se defender, pois a espada é muito estranha e de alguma forma poderia cortá-lo. Agora ele começa a concentrar poder na ponta do dedo e Nanao olha com uma cara de assustada. Ela nunca havia lutado com uma espada e por isso está em choque, além de perceber que foi ferida no momento em que ela fez o ataque. Agora vemos o Kyoraku sozinho na escuridão, lembrando do passado, onde ele ficou sabendo que a mãe da Nanao foi morta como punição por perder o tesouro da família Issei. Ele diz que todos que confiam seus bens preciosos a ele acabam morrendo. Assim vemos o seu irmão dando um enfeite de cabelo que ele tinha recebido de sua esposa. Então Kyoraku vai saindo da sombra e ajudando a Nanao a segurar a espada, pois ela estava se tremendo de medo e não conseguia se mover. Lily Barro continua carregando um grande poder, e quando ele olha para baixo, vê que o Kyoraku apareceu. Ele diz que o Kyoraku é um péssimo capitão, pois está se escondendo atrás da sua tenente. Kyoraku diz para Nanao não se preocupar, pois ele está com ela. Nanao pensa que voltou para dar apoio ao Kyoraku, mas é ela que está recebendo o apoio dele e sempre foi assim. Ela se acalma e vemos Lily Barro soltando a trombeta com o seu ataque que sai destruindo tudo. Mas quando vemos, um raio passa e corta ele. Tudo ao redor de Nanao e Kyoraku desapareceu, mas como ela segurava a espada, isso refletiu o golpe. Lily Barro diz que faz sentido, pois a Nanao falou que a espada podia refletir o poder de um deus. Então ele vai se desfazendo e explode. Agora sim ele foi derrotado. Nanao escorrega em seu sangue e Kyoraku segura ela e diz que ela fez um bom trabalho. Ele se vira e diz que está na hora de encontrar os outros, mas ele não aguenta e diz que talvez seja melhor ir depois de fazer uma pausa. Meu amigo, que episódio foi esse, hein? Quem diria que o Kyoraku fosse o tio da Nanao e que teria uma maldição na família dela? Bom, dessa vez teve Quincy que foi de vapo, hein? Mas qual será a próxima luta que a gente vai ver? Bora descobrir junto no próximo episódio. Se você ficou aqui, já deixa aquele like no capricho, se inscreve, valeu, falou e até o próximo vídeo!